A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, saudando os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para tão grande salvação. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e eu estou aqui hoje com um objetivo em mente e no meu coração: ajudar você que tem perdido, você que está incapacitado, você que pensa que o seu caso não tem jeito. Nós vamos conversar em alguns minutos sobre isto antes de levar ao altar da igreja. Veja como é que o apóstolo São Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Paulo diz, o meu Deus, para ver as suas necessidades supridas. Ele não disse Maria, ele não disse Aparecida, ele não disse o Papa, ele não disse o Bispo, ele não disse o Apóstolo. Disse o meu Deus. Quem é o Deus a quem você serve? Você tem visto Deus agir? Você tem na sua vida normal a manifestação de Deus? Porque Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que Jesus não falha, promete e cumpre, ele é o autor de toda a boa dádiva, ele é o autor de todo o dom perfeito. Ele disse, o meu Deus, sabe, a intimidade de você conhecer um Deus com intimidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, sabe, a garantia, a confiança em Cristo Jesus, cada uma das necessidades. E eu quero transmitir isto ao seu coração, porque você pode ter hoje começado o dia, ou terminado o dia, dizendo, tantas são as minhas necessidades, tantas são as opressões, tantas são as lutas, tantas são as barreiras. E agora Paulo disse, Deus vai reverter, Ele vai suprir cada uma, seja ela a nível emocional, sentimental, profissional, espiritual, Ele há de suprir cada uma, segundo a sua riqueza em glória. Hoje é quarta-feira, nós estávamos aguardando este dia com muita expectativa. Logo à noite, 7:30 da noite, vamos ter um grande encontro com a pregação da palavra, com a oração pelas famílias, e nós vamos ver Deus edificar vidas. Deus edificar vidas, transformar situações. O nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, próximo da 28 DP. É aqui na Cristo Vive que sua vida vai florescer. Vamos desempoeirar esses sonhos que estão lá armazenados nas prateleiras da sua mente e vamos começar a viver segundo a riqueza em glória de Jesus. Vamos agora ao altar. Meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós vamos interceder por você e vamos enviar uma mensagem, um CD gratuito para todos os que nos telefonam. Amém? Vamos ao altar e eu volto. O tema de hoje é feitiçaria religiosa. É dramático. Como é que a mãe enfeitiça e as filhas também. Babilônia, a grande cidade, a grande Roma, mãe das meretrizes, das abominações. Amado, é um sistema religioso cuja fonte principal é a idolatria mundial. Idolatria é tudo que é anti-Deus e anti-cristianismo. O sistema romano deu origem a todo o sistema que forma a idolatria e a feitiçaria.
Assim como no passado, na Babilônia, havia o culto a Baal, a Moloque, a Marduk, a Dagon, a Astarte, a Astarote. Esses nomes todos hoje têm outros nomes, mas são a mesma feitiçaria. Por isso Deus disse, a grande meretriz. Essa palavra meretriz, do espanhol rameira, do grego porneia, significa prostituição. Porneia, pornográfico, prostituição. Então, nós entendemos que isto é uma religião apóstata, contrária ao Deus soberano. Deus vem dizendo, desde João, há 2000 anos atrás, ele vem dizendo, saia de lá, povo meu. Você sabe que quando me falaram do Jesus verdadeiro, eu abandonei a igreja romana na hora. Eu abandonei a idolatria de Nossa Senhora, de São Judas Tadeu, de Fátima, eu abandonei tudo, e vou lhe dizer, nunca tive saudades, porque foi o feitiço que saiu da minha vida. Eu conheci a verdade me libertou. Eu tinha escamas, eu tinha toldos, eu não via nada, eu achava que sim, que o Papa era Deus, que tinha infalibilidade, aí ele renunciou, perdeu a infalibilidade. Ué, mas era ou não era infalível? Só que o povo não vê isto. E nós precisamos de contagiar o Brasil todo. Porque em julho vai haver uma jornada. E vem gente do mundo todo aqui, pensando que estão servindo a Deus. E não estão servindo a Deus. Pastor, mas ninguém fala disto. Infelizmente as igrejas são protestantes só para ganhar dinheiro. Não é para levar a verdade ao povo de Deus. Então é uma religião apóstata, contrária ao soberano Deus, um poder malvado por excelência, um orgulho, uma crueldade, uma opulência. Existem braços hoje da Babilônia que se você constrange alguém desse braço, eles mandam te matar. E a superstição? Sim, a superstição junto com a feitiçaria e a magia. E o desafio à autoridade de Deus. Por isso ele diz, vamos voltar lá, mas olha lá, o povo de Deus tem que ouvir este apelo: retirai-vos dela, povo meu. Quem não é da salvação não vai se retirar, mas quem é da salvação tem que sair. Quando Deus diz retira-te, é para se retirar. Não é para ficar com um pé lá e um pé cá, é para se retirar. Porque Apocalipse 18, 23, vamos voltar lá, diz que as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Amada igreja que se encontra em todas as partes do mundo, igreja verdadeira, igreja santa, amada igreja que está espalhada pelo mundo, ouça, nós temos um chamado a ajudar 1 bilhão e 200 milhões de irmãos católicos que precisam de ouvir estas verdades. Precisam de ouvir estas verdades. Porque em 2 Coríntios 5,16 diz a palavra do Senhor: assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Não conhecemos deste modo. Sabe, amado? A apostasia é o grande sinal de que Jesus vai voltar. É, na realidade, a forma de manter os filhos de Deus seguindo Cristo nos dias da sua carne. Mas Jesus ressuscitou. Ele deixou de ser o Cristo judeu. 2 Coríntios 11, 2. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem é este esposo? O Cristo que ressuscitou. Não é o esposo que viveu nos dias da sua carne. E a igreja continua a viver o Cristo nos dias da sua carne. É uma cultura de 2000 anos, mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Há um novo e vivo caminho, não é o velho, é o novo. Agora, apóstolo, me diga uma coisa:
Como é que começa essa feitiçaria? Tanto na mãe, nós já sabemos, é o sistema da Babilônia, mas nas filhas. Porque grande parte hoje do que se vê dizendo-se igreja evangélica é uma filha da meretriz. Eu vou lhe explicar com palavras de Paulo. Em Gálatas 3:1.4, Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos. É porque realmente gera uma insensatez. Não é vida, é insensatez. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem é que vos fascinou? Esta palavra fascínio vem da palavra grega baskainos, quer dizer embruxado. Paulo fundou a igreja dos Gálatas, a lei foi lá, pregou a lei, pregou sacrifício, pregou condenação, pregou morte, e o povo ficou seduzido, enfeitiçado, embruxado. É muito triste. Então veja como é que Paulo mostra em 2 Coríntios 11. Diz assim: tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amado, a guerra espiritual é de uma dimensão cósmica. Não é uma coisa que nasce aqui num canto, aqui atrás da... Não, isso é cósmico. De um lado Deus dizendo: vem a mim, aprenda de mim, descansa a tua alma. Do outro lado, a feitiçaria, o engano, deixando as pessoas atormentadas, casas inteiras, gerações inteiras destruídas. Então Gálatas 2,14 diz que: olha, quando vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos. Então, veja, diz que Pedro, que dizem que é o primeiro Papa, ou foi o primeiro Papa em Roma, ele não vivia corretamente a verdade do Evangelho. Até hoje, Roma não vive corretamente segundo a verdade do Evangelho. Maria tem tanto poder quanto tem Jesus. Quando ela mesmo disse: meu Senhor e meu Salvador, ela se identificou como uma pecadora. Então, se não vive corretamente, vive o quê? A mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Por isso Gálatas 1:8 ele disse: ainda que nós, um anjo vindo do céu, prega o evangelho que valendo o que temos pregado, seja anátema. Amado, tudo que foge da graça de Deus é maldição, é anátema. A mãe e as filhas pregando anátema. Isso é dramático, porque existe um perfil de uma igreja correta, e existem perfis de igrejas anátemas. Só que estes versículos bíblicos são extraídos, não são pregados, não são mostrados. Gálatas 3:10, ponto E, 4E, diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ouviu uma outra palavra? Maldição. Vive debaixo da lei? Maldição. Então, quando as pessoas dizem que é cristã, cristianismo, igreja católica, apostólica, isso não é cristianismo. Isso é uma mistura de judaísmo, de lei, de feitiçaria e de sedução. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se você quer ver uma igreja em pecado, é pregar lei. Lei, cuidado, diabo, vigília, batiza, fã. Quanto mais lei, mais o pecado tem força. Aliás, você que tem experiências como eu, que conhece muita gente, sabe. Nas igrejas da lei, onde estão as pessoas mais pecadoras desta terra. Isto se fomentou como no meio da igreja filha? 1 Timóteo 4:1-2. Diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviam da fé, por obedecerem, darem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está aí, a feitiçaria é um ensino de demônio.
Versículo número 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, falam sabendo que estão falando mentiras, porque têm a consciência cauterizada. Ou seja, a consciência de uma pessoa que se mete em mentira, quando fala a verdade, é mentira, quando fala mentira, pensa que é verdade. E é assim que os espíritos enganadores adentraram tanto a Babilônia, quanto a mãe, quanto as filhas. Então o nosso ministério dá ênfase em quê? No verdadeiro evangelho, na incircuncisão. Daniel disse isso em 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios entenderão. Então, há uma feitiçaria de 2000 anos, criada na Babilônia, que passou ao sistema romano. E você sabe que eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia católica. Essa Bíblia tem na Vulgata de São Jerônimo, que é em latim, um dos 7 livros que são apócrifos, que não são verdadeiros: Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruch, Eclesiástico e Sabedoria. Portanto, no livro da sabedoria, existe uma condenação nas questões da idolatria. Isso não é a nossa Bíblia, é a Bíblia romana. Nós seguimos a Bíblia hebraica. A igreja de Roma segue a Bíblia grega. Por isso tem livros que não são santos, chamados apócrifos. E olha o que diz aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Sabedoria. Diz assim: quanto ao ídolo feito à mão, maldito seja ele quem o fez. Está na própria Bíblia romana. Este porque o fabricou, aquele porque sendo corruptível foi tido como Deus. São igualmente odiosos para Deus o ímpio e o objeto da sua impiedade, pois também a obra será castigada com seu autor. Por isso o julgamento atingirá também os ídolos das nações. Na criação de Deus eles se tornarão abominação, os ídolos, escândalo para as almas das pessoas, armadilha para os pés dos insensatos. O início da prostituição foi a invenção dos ídolos, sua descoberta, a corrupção da vida. Olha, o livro da sabedoria está dizendo isso. A invenção dos ídolos, sua descoberta, foi a corrupção da vida, foi a prostituição, pois não existiam desde o princípio, nem existirão para sempre. Com efeito, entram no mundo pela vanglória humana e por isso o seu fim já está decretado. Depois ele diz no versículo 21, e isso transformou-se numa cilada para a vida. Irmãos católicos, vocês estão ouvindo isso aqui? O ídolo é uma cilada, é uma prostituição. De fato, as pessoas escravizadas pelo infortúnio ou pela tirania terem dado às pedras e à madeira o nome incomunicável de Deus. Consequência: em breve não lhes bastou o erro do conhecimento de Deus, vivem também o grande conflito provocado pela sua ignorância e dão o nome de paz a tais males, realizando cerimônias infanticidas, mistérios secretos ou orgias frenéticas com ritos extravagantes. Tudo isso está aqui condenado na própria Bíblia católica, do livro de Sabedoria, capítulo 14, versículo 20 em diante. Está aqui. Diz que é prostituição, diz que é cilada, diz que é armadilha, diz que é coisa do diabo. E a igreja põe a Bíblia onde? Não existe Bíblia na igreja romana. Então, nós precisamos de falar-lhe abertamente destas coisas. Porque olha, amados, assim como a igreja romana virou as costas a Deus com a questão da idolatria, as 12 tribos de Israel sempre ignoraram Deus. Os judeus até hoje creem mais em Moisés e nos profetas, nunca creram em Jesus. Por isso é que ele disse que haverá
os remanescentes da graça lá no meio do povo judeu. Amar a Moisés mais do que ao Senhor, amar os profetas mais do que ao Senhor. Jesus disse isso. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Veja Mateus 21, 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra angular, a que procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Quem é este povo? Os gentios. Versículo 44. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja, você acha que algum judeu algum dia deu crédito para Jesus? Ou para Deus? Sempre o ignoraram. Veja a história aí, cheia de castigos, de pragas, de situações, exatamente porque foi ignorar Deus. João 1:11 diz: veio procurar a seus, os seus não receberam. João 10:16 disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então, eu quero chegar agora a 10 minutos finais, vou merecer de novo a sua atenção para o altar. Porque o sistema dominante se corrompe, adicionando superstição, idolatria e feitiçaria. Há uma falsa interpretação das Escrituras, e quando é falsa não há Escritura, e é maldito e é abominável tudo que é imagem. Já peguei aqui da Bíblia Católica, num dos livros apócrifos de sabedoria. Agora veja o que diz Deuteronômio 27:15.6c. Maldito o homem que fizer imagem de escultura de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. 1 de Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, diga comigo, meus amados, fugir. Por que Deus disse fugir? Porque atrás de cada ídolo está o quê? Uma abominação, um demônio, uma sedução, uma feitiçaria. Por isso é que Deus disse: saia de lá, povo meu. Portanto, o que diz no latim sobre as Escrituras? Sacra Escritura sui interpres. A própria Escritura interpreta a Escritura. Não dá para você dizer aqui uma coisa e você dizer: não, mas eu não acho que. Não, está aqui. A própria Escritura interpreta a Escritura. Aqui não é a ótica do apóstolo, nem a ótica do bispo. Aqui é a ótica do que Deus disse. Por isso nós entendemos que sola Escritura, o verbum Dei, a palavra de Deus, não é a palavra dos homens, que pode ser manipulada. Então, eu quero falar agora, nestes 5 minutos finais, sobre o culto à Aparecida. Meus irmãos, quando o Brasil venera em feriado nacional o culto de Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, vamos pensar um pouquinho. O tema de hoje é feitiçaria religiosa. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Bom, estamos terminando o nosso programa, renovando o convite para logo à noite, 7h30 da noite, Rua Maricá 320, Rua Paralela Cândido Benício, próximo também da 28DP. Eu estou num clima de expectativa muito grande, porque Deus começou uma obra com a manifestação da glória do Senhor, com a revelação da graça. Ele está fazendo de cada mensagem uma fonte de vida. Hoje, 7h30 da noite. E domingo que vem, 9 da manhã e 6 da tarde, com o apóstolo Miguel Ângelo, vamos falar sobre como a fé viva opera na vida do povo de Deus. Vamos tratar de coisas importantes. Agora, o meu convite e o meu telefone, 3017 9090. Posso contar com você?
Venha e veja o que Deus tem para a sua vida. Em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa, Bispo Roxana, todo o governo da nossa igreja, minha filha querida, pastora Cristiane, meus câmeras, diretor de televisão, relações públicas, todos que fazem parte desta rede de esperança diária. Nós dizemos graça e paz e seja multiplicado em nome de Jesus. Graça e paz. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.